Boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo essa live em outro momento. Quero desejar um feliz Dia das Mulheres. Hoje é dia 8 de março, um dia que marca uma história de conquistas, né, de lutas, de batalhas de todas as mulheres. Vou ter que ficar de óculos aqui, não tem jeito, né? Bem-vindos! Opa, hoje vamos ter homens aqui. Muito bem, Adriano, Maurício, bem-vindos! Vamos lá! Hoje no Dia da Mulher, muitas delas estão aí comemorando, provavelmente, né? Fazendo outras coisas. Muito bem! Hoje nós vamos trabalhar essa questão de como lidar com as críticas, parte 2. Na semana passada eu falei sobre esse tema, mas ele não foi esgotado, tinha mais algumas informações que eu queria trazer e como tínhamos avançado no horário, optei por fazer uma parte 2 para a gente estar finalizando hoje. Uma complementa a outra, mas não necessariamente você vai ficar na mão assistindo a live de hoje, tá? Vai ser bem completinho que eu vou estar falando aqui também, mas para você entender outros aspectos que eu vou só pincelar hoje, você pode estar assistindo a live da semana passada, que está disponibilizada no Instagram, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar, né? Depois as pessoas que forem chegando podem estar acompanhando a sessão gravada, tranquilo. Muito bem, na semana passada nós falamos sobre 3 pontos de como lidar com as críticas. O primeiro deles foi: o que as pessoas pensam não tem nada a ver com você. É só o que elas pensam, baseadas nos seus conhecimentos e experiências. Então não é algo que tenha a ver com você, é algo que existe dentro dessa pessoa, alguma experiência de vida que ela teve, ou talvez ela até esteja vivenciando, mas não esteja nem identificando que ela está passando por essa situação, mas ela identifica no outro, e aí ela aponta aquele defeito, aponta aquela situação, aquilo que de repente talvez até esteja incomodando você, ou você nem parou para perceber, mas a ela chamou a atenção, né? Saltou aos olhos. E aí ela precisou falar alguma coisa que de repente deixou você chateada, angustiada, enfim, né? Com sentimentos aí bem negativos. Um segundo ponto que nós trabalhamos foi quando nós damos importância, quando dói o que o outro fala para nós, é porque nós estamos nos julgando antes. Em algum momento, a gente já estava observando aquele aspecto que a pessoa apontou. A gente já estava se culpando por alguma coisa, se julgando, se autocriticando por determinada situação. E quando o outro veio e colocou o dedo na ferida, nossa, aquilo doeu demais. E aí a minha orientação foi, né? Esqueça o outro, não pense no outro, olhe para o que doeu, trabalhe o que doeu, veja onde você pode estar superando essa questão. E o terceiro ponto que nós trabalhamos foi a receita para ser uma pessoa fracassada. Normalmente as pessoas dão receita para ter sucesso, né? E aqui esse terceiro ponto foi a receita para a pessoa ser uma fracassada. É querer agradar a todo mundo. É querer fazer o que o outro espera da gente. É querer realmente acatar os conselhos, que às vezes tem cara de conselho, mas no fundo é uma crítica. É você querer fazer realmente o que o outro está esperando de você, e não realmente o que manda o seu coração, ou o que você tem de objetivo na sua vida. Seja, né, em relação ao emagrecimento, seja em relação a qualquer questão do que você queira na sua vida. Às vezes você deixa de fazer aquilo que manda o teu coração, que está ali, que você tem vontade, para agradar a outra pessoa. Isso às vezes tem relação com crenças, tem relação com criação, tem relação com a questão de ser amado e aceito, que é uma necessidade básica de todo ser humano, e aí a pessoa não tem uma situação muito bem resolvida dentro de si e acaba realmente acolhendo aquilo que o outro fala. Então esses foram os 3 pontos que nós trabalhamos na semana passada. Quem tiver interesse, volta lá, assiste, que vai ser muito interessante, tá? A gente aprofundou um pouco essas questões. E aí eu ressaltei 2 características
em que as críticas podem ser boas, tá? No sentido assim de você extrair uma coisa boa dessas críticas, que aparentemente não são, né? Que aparentemente tem alguma coisa que machuca você ou que mostra que o outro não está sendo uma boa pessoa, não está sendo legal e por que está te punindo, enfim, né? Então esses dois pontos foram: se essa questão do que a pessoa está falando para você machuca, é porque tem algo que precisa dar atenção. Então é importante você parar, você fazer essa autoavaliação, ver o que está acontecendo essencialmente. Às vezes o ponto não é aquilo que a pessoa falou, tem alguma coisa por trás, algum gatilho, alguma dor que está latente talvez há muito tempo e que de repente naquele comentário veio com força total. Então é importante você olhar, trabalhar aquilo, ver de repente se precisa de ajuda de alguém ou se você consegue sair dessa situação, tá? Então esqueça o outro e olhe realmente para aquilo que doeu. E a segunda questão seria se vem de alguém que eu admiro ou não, né? Então se essa crítica vem de uma pessoa que de repente está com a vida aí cheia de problema, tá passando por um monte de dificuldade, às vezes incomoda todo mundo, né? Tem umas características dessa pessoa assim que você não admira, que você não acha legal. E de repente essa pessoa vem e te diz alguma coisa e aí você quer refletir sobre isso, se você tem dentro de você aquela questão, ou, né? Entende? Não vale a pena você continuar dando crédito para isso, tá? Mas, agora, se for uma pessoa que você admira, que você leva em consideração, que você olha para a vida dela e diz, nossa, né, de repente até algumas coisas você gostaria de aplicar na sua vida, por admiração, não por inveja, mas porque realmente aquela pessoa tem coisas assim que você acha muito bacana. De repente é seu chefe, de repente são características do seu marido que você admira, daquela amiga, né, que tem, puxa, uma vida muito legal, ela é sua parceira de vida desde a infância, é uma pessoa que você realmente tem uma grande consideração e ela te fala alguma coisa que às vezes na hora até dói um pouco, tá? E de repente é questão de você olhar com mais atenção, porque muitas vezes essa pessoa quer o seu bem. Ela não está criticando necessariamente. Às vezes por trás disso é um conselho, é alguém que está preocupado com você, que realmente quer o melhor para você. Tem aquele conselho de pai, de mãe, né? Que normalmente acontece com muita frequência na adolescência, que os adolescentes são rebeldes, não querem saber, às vezes respondem, né, aquilo que os pais falam. Mas esses conselhos, às vezes com cara de crítica, vêm cheios de amor, vêm cheios de preocupação, né? Que esse adolescente tenha realmente um bom encaminhamento, que ele não sofra, que ele não cometa erros, tem todo um cuidado aí por trás. Então essa questão de rejeitar às vezes conselhos, a gente às vezes pensa que é só uma crítica, que é alguém que às vezes não quer ver a nossa felicidade, que está só apontando o dedo para aquilo que não está legal na gente, que a gente já não está achando legal, mas a pessoa fica ali apontando e tal. Mas no fundo, se é de alguém que você admira, que é alguém que você realmente, puxa, essa pessoa vale a pena, pense com mais carinho, né? Não rejeite de cara, porque possivelmente esse conselho vai te dar uma satisfação muito grande no futuro. Hoje eu estava voltando da academia e eu estava lembrando, né, de uma amiga minha que comentou que não foi ela que falou para mim, foi a mãe dela, uma visita que eu fiz para a mãe dela, e a mãe dela um dia comentou, ficou falando mal dessa filha, né? Dizendo, não, porque minha filha, olha só, porque ela agora conheceu um cara assim assado, tinha até um cunho um pouco preconceituoso por trás, né? Não vou entrar em detalhes, e dizendo assim, porque esse cara não tem onde cair morto, porque não sei o que, não sei o que, ficou falando um monte de coisas. E essa filha, tempos depois, que é minha amiga, relatou em relação a isso, né? Porque minha mãe nunca me apoia em nada, desde criança ela me persegue, tal, e falou um monte de coisas. Aí, passado algum tempo, cerca de uns 3 anos mais ou menos, aconteceu aquilo que a mãe previa, né?
O cidadão começou a beber um pouco mais da conta, começou a tratar ela muito mal, começou a faltar no serviço, e ela via que tudo que ela estava adquirindo, ele estava usufruindo, mas ele não estava contribuindo com nada. Então, o que aconteceu? Ele quase bateu nela, ele quase, né, partiu para essa questão de violência física, e no final das contas eles acabaram se separando. Então, aquilo que a mãe dela viu lá atrás, né, 3, 4 anos atrás, até um pouco antes, porque quando eu conversei com a mãe, o casal já estava, né, vivendo junto há algum tempinho ali. Então, talvez 4, 5 anos se bobear. E a mãe já estava vendo tudo isso, né? Mas a filha é cega, talvez, né? Por paixão e tal, já uma mulher adulta, tá? Ela já tinha tido um outro relacionamento e tudo, e tava, né? Não era uma adolescente ali tendo a sua primeira experiência de vida, ela já era uma mulher mais madura. Mas por conta de todo o contexto de história dessa mãe e filha, né? De aparente perseguição da mãe em relação a essa filha, porque ela sentia dessa forma, né? Ela achava que a mãe preferia só uma irmã, não gostava dela, que tudo se preocupava, mas talvez era a forma de a mãe manifestar o amor dela, né? Dando conselhos, orientando, filhas, e puxava mais talvez a orelha dessa filha, porque essa filha, ela demonstrava um outro comportamento diante da vida, que era um comportamento talvez de risco, que essa mãe estava tentando preservar. Mas naquele momento, né, ao longo da vida dela, a filha só olhava para esse ponto achando que era crítica. Mas vejam só, né, na vida adulta aconteceu esse relacionamento que a mãe lá viu e aconselhou, a filha não ouviu, passou por um baita sufoco, né? Até sofreu algumas ameaças aí, mas graças a Deus não evoluiu, ficou por aí e tá tudo certo, né? Agora está tudo resolvido. Mas, de repente, poderia ter evitado algumas coisas se tivesse ouvido só um pouquinho, né? Prestado só um pouquinho dessa atenção. Muito bem, então as mulheres chegando aqui, então eu quero falar mais uma vez, quero desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão aqui presentes, né? Lembrando assim que nós somos todas guerreiras, nós somos fruto de trabalho intenso de muitas mulheres do nosso passado. Tava dando uma olhada de novo no contexto histórico do Dia da Mulher, que foi iniciado lá no ano de 1911, né, gente? Nossa, olha quanto tempo, né? Depois daquele incidente que aconteceu do incêndio de uma fábrica, onde morreram muitas mulheres carbonizadas, né? Enfim, foi uma tragédia muito grande, mas diante de várias discussões políticas que já estavam acontecendo e tal, com esse fato, eles decidiram fazer um dia da mulher, né, em comemoração aí a muitas lutas e também muitas conquistas que as mulheres tiveram, né? Então, quando a gente olha, às vezes, para a nossa realidade, né, alguém vem e te dá parabéns, você às vezes nem entende direito, né, mas o que eu fiz? Não. Talvez não foi bem a gente que fez algumas coisas, né? Mas teve muitas mulheres lá atrás que garantiram a liberdade que a gente tem hoje, né? A liberdade para votar, a liberdade para poder estar trabalhando fora, ter direitos garantidos. Nossa, em 1911 as mulheres trabalhavam 15 horas por dia, pensam, né? Da conta ainda de filhos, de toda uma rotina. Então hoje a gente tem muitos direitos garantidos na Constituição Federal, muitas coisas melhoraram, mas claro, temos muito ainda a evoluir, né? Existe muita violência contra a mulher, muita discriminação, ainda muitos salários diferenciados para o mesmo cargo. Temos muitas coisas ainda a serem conquistadas, mas sim, hoje a gente merece os parabéns por todas as lutas, né, que já foram conquistadas e que ainda estamos aqui em batalha, né, para estarmos ainda mais à frente. Muito bem, queridas. Então vamos lá, continuando, quero falar para vocês que na semana passada, não sei se no dia da nossa live da semana passada ou no dia seguinte, eu adquiri outro curso. Sou uma viciada em curso, tá, gente? Bem normal. E aí foi um curso diferente, assim, de tudo que eu já tinha feito. Foi para buscar um outro tipo de aprendizado aí, não necessariamente voltado ao emagrecimento, mas como de divulgação, alguma coisa nesse sentido. E o curso, ele acabou me entregando mais do que eu estava esperando. Foi muito legal. De cara, a gente teve que fazer uns exercícios, né? Estamos fazendo cada dia um exercício para trabalharmos essa questão de autoconhecimento e autodesenvolvimento, tá? Algumas coisas assim relacionadas à nossa mente, ao nosso pensamento, né?
E dentre isso, o nosso instrutor, ele passou uns testes para a gente fazer. Gente, quando eu fiz esses testes, que veio as respostas para mim, parecia assim que era um raio-x meu. Eu disse, gente, o que é esse negócio? Quem conhece um pouco de Enneagrama, né? Tem o meu amigo lá, o Silvanei Sontag, que ele é instrutor de Enneagrama, já fiz o curso com ele, dos 9 tipos ali. Nossa, extraordinário. E o que o autor desse livro, que eu já vou falar quem é e o nome do livro, o que ele propõe é muito parecido ali, só que parece que ele vai mais direto ao ponto, sabe? E ele trouxe uma verdade, uma coisa tão profunda que eu fiquei louca para ler o livro. Aí eu fui procurar na internet e tal, eu logo achei e aí eu procurei também, eu tenho uma pastinha só de livros em PDF. E eu tinha esse livro lá, mas eu não tinha lido ainda, né? Eu fiz um curso lá e recebi vários livros em PDF, tinha ele lá, mas nunca tinha parado para ler, porque nunca ninguém falou desse livro para mim e tal. E aí eu comecei a ler esse livro, gente, em 3 dias eu li 50 páginas, assim, ó, viciante, não dá vontade de parar. Eu só paro porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas aí tinha uma parte nesse livro que eu precisava trazer para vocês um resumo aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente tem falado, né, desse tema, como lidar com a crítica, tá? E aí, o nome desse autor desse livro é o Shirzad Chamini, tá? O nome do livro é Inteligência Positiva. Eu até vou colocar depois na legenda aqui da live que vai ficar disponível, né, no Instagram, colocar direitinho para quem tiver interesse em fazer esse teste, né? Vou colocar o endereço do teste e também um endereço aí para você baixar o livro de repente em PDF, tá? Se você for uma pessoa que gosta de ler, né? Ou comprar o livro, enfim, mas ele é extraordinário, tá? Tá mexendo com algumas coisas assim bem profundas. Então, inteligência positiva, por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam o seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu? Então, só esse título aqui já chama muito a nossa atenção, né? Ele realmente trabalha essa questão de como a gente pode estar evoluindo ainda mais. E ele fala de um grau de felicidade que cada um de nós traz dentro de si. Então, por exemplo, né, vocês sabem que muitas pessoas aí já ganharam na loteria, na Mega Sena, enfim, enriqueceram, né, da noite para o dia, e em pouco tempo, aquela alegria toda, aquele entusiasmo todo, deu uma trégua, né, ou porque a pessoa gastou todo o dinheiro, ou não, ela simplesmente começou a ter outro tipo de ambição, começou a ter outras coisas, e aquilo não foi o suficiente, né, para a felicidade. A gente sempre acha que a felicidade vai acontecer quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver os meus filhos formados, quando eu tiver conquistado tal coisa na minha vida, enfim, a gente tem uma ideia, assim, às vezes de felicidade e não vive o momento presente. Então, são 2 exemplos que ele trouxe, né? Pessoas que de repente enriquecem muito, de repente podem ter tudo o que elas querem, e aquelas pessoas que de repente passam por um baque muito grande, sofrem um acidente, tem alguma situação assim muito grave realmente que abala, né, a sua vida, a sua condição física, emocional e mental. O que acontece, né, em relação a isso? Tanto quando a pessoa ela está num grau muito elevado de algo maravilhoso que acontece na vida dela, como quando uma tragédia muito grande acontece. O que depois de um tempo ocorre? A pessoa ela volta para o estado normal, tá? Tanto quem estava muito feliz, a felicidade dela volta para um estado normal, um comportamento, né? Cada pessoa que está aqui tem um determinado tipo de felicidade dentro de si, um grau de felicidade dentro de si. Algumas pessoas elas têm pequenos picos, mas têm uma vida um pouco mais melancólica. Tem pessoas que não estão sempre aqui vibrando 1000%, tá tudo, né, tudo legal, qualquer problema resolve, bate um pouquinho de tristeza, mas ela já resolve. O normal dela é estar sempre aqui, né, sempre a 1000 por hora. E aí, quando acontece uma tragédia na vida dessa pessoa que está sempre muito aqui, ela sofre, ela tem uma queda, ela tem uma situação assim realmente que, né, deixa ela muito mal por um tempo. Mas depois de um certo tempo, ela volta para aquele nível dela de felicidade.
E assim é aquela pessoa que vive num patamar assim de que ó vida, ó azar, né? Ai, como vive reclamando da vida, que nada nunca tá bom e tal, tal, tal. De repente acontece uma coisa maravilhosa, ela ganha na Mega Sena. Parece que todos os problemas da vida dela estão resolvidos, porque ela conseguiu quitar a casa dela, comprou até uma casa maior, um carro assim, fez viagens, pagou escola particular para filho, fez tudo que que ela sempre quis fazer se ela tivesse muito dinheiro. Só que daí depois de um tempo, aquela adrenalina toda, aquela aparente felicidade toda, volta para aquele patamar em que a pessoa costumava vibrar, tá? O que ele quer dizer com essa questão assim? Por que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu? Então, nesse livro ele descreve, quando a gente faz o teste, a gente identifica que a gente tem um grau de felicidade. Eu fiz o meu, gente, eu fiquei assustada, deu 44%, tá? De 100% deu 44%. A gente tem que fazer uma avaliação do nosso dia anterior, né? E nesse dia anterior ele não pode ser um dia muito atípico, tem que ser um dia meio que normal, pra gente não se confundir, piorar o resultado ou melhorar demais. Então tem que ser um dia mais ou menos típico, né? Que a gente tem. E o meu deu 44%. Daí ele estava falando que para a pessoa ter um grau de sucesso na vida, alcançar níveis maravilhosos, não digo, sucesso aqui não quer dizer ser rico, ser poderoso, ser uma pessoa famosa. Não, sucesso para cada pessoa é algo diferente, né? De repente, para a pessoa ter sucesso é ter um bom salário, ou estar num bom ambiente de trabalho, ou ter uma harmonia dentro de casa, né? Enfim, tá? Para cada pessoa é uma ideia de sucesso aqui. E aí, o que ele diz? Que a pessoa tem que ter um grau de 75% nesse teste para ela ter um nível assim de sucesso bem legal, tá? Quem está abaixo disso tem como se desenvolver. Mas, gente, sem conhecer essas técnicas que ele ensina no livro, fica realmente mais difícil. E eu tenho várias técnicas, né, que eu ensino nos meus cursos aí de controle emocional e tal, que realmente surte muito efeito quando a pessoa aplica. Mas do jeito que ele tá colocando lá, tem coisa mais nova, mais interessante, nossa, técnicas realmente muito simples, tá? Que em algum momento eu vou estar falando aqui, não hoje, né, porque hoje eu quero falar realmente mais dessa parte crítica. Tô só dando essa introdução aí para de repente você se interessar em estar se desenvolvendo também ao ler esse livro, tá? Que eu super indico, nem terminei de ler, já super indico. Então, ele fala que todas as pessoas têm a crítica em comum, como um sabotador interno. E ela se expressa de 3 formas. Então, ele fala de 10 sabotadores, mas o único que todo mundo tem, todo mundo, sem excluir nenhum tipo de pessoa, até quem tá lá acima dos 75% que dá nesse teste, tem o crítico como um sabotador interno, tá? E esse sabotador te impede de conquistar muitas coisas na sua vida, de superar situações, para você é muito difícil determinadas coisas acontecerem, tá? Por conta desse crítico interno. Então, o primeiro deles, que a gente até já falou aqui, é a autocrítica. É a pessoa que vive se criticando, que vive cobrando perfeição de si mesma, que vive dizendo que tudo que ela faz não é o suficiente, que o que ela tem de conhecimento não é suficiente, que o que ela faz por ela e pelos outros, pela família, não é o suficiente, o quanto ela ganha não é o suficiente, o ambiente de trabalho não tá bom, né? As pessoas não reconhecem ela e ela vê que ela não tá fazendo realmente por merecer mais, né? Então existe um autocrítico dentro dela muito grande que dificulta esse avanço na vida dela, tá? Então esse é o primeiro aspecto do crítico. O segundo é a crítica aos outros, que acontece muito dentro das empresas, dentro das famílias, né? Essa coisa de ficar, tá conversando com a mãe, tá falando do irmão, tá conversando com o pai, tá falando da cunhada, tá falando com o chefe, tá falando da colega de serviço que deixou de fazer tal coisa, né? Ou tá falando com uma colega, tá falando do chefe. Então fica naquele diz que me diz que, né? Que fica realmente
falando da vida alheia, né? Não sei se isso para mostrar que é uma boa pessoa ou que é para esconder aquilo que não está muito legal dentro de si, penso que é um pouco mais isso, né? Mas fica apontando o dedo para o defeito das outras pessoas que ela enxerga, que às vezes nem é da forma que ela está enxergando, né? Conforme a gente já falou na live da semana passada. E a terceira questão é crítica às circunstâncias, tá? É aquela frase, né, que normalmente a gente diz assim, quando acontecer tal coisa na minha vida, finalmente eu vou ter paz, eu vou ser feliz de verdade, né? Quando eu mudar de emprego, quando eu me formar, quando os meus filhos se formarem, quando eu mudar de cidade, quando eu me separar, quando eu me casar, entende? Sempre tem um quando. Aí quando aquela situação acontece, não leva nem algumas horas ou 2 dias, a pessoa ela já está de novo. Quando? Ela está sempre colocando algum defeito no momento atual de vida dela, com o olho lá no futuro. É como se ela não agradecesse pelas coisas que ela tem, né, na vida dela, tá? Então seria esses 3 aspectos da crítica. E de onde que vem essa questão do crítico, né? Todos os sabotadores, gente, os 10 sabotadores que ele descreve nesse livro, eles vêm da nossa infância, tá? É um mecanismo de defesa que nós encontramos lá na nossa infância, para de repente lidar com um pai intransigente, um pai controlador, uma mãe de repente que é alheia, que não dá atenção para os filhos, né? Até o Shirzad, nesse livro, ele conta bastante da história da vida dele, né? Como tudo aconteceu. Ele tinha só uns 2 ou 3 aninhos de idade e o pai dele tinha um mercadinho. E o pai dele faliu, né? Deu um problema lá, faliu, e vários agiotas corriam atrás dele para cobrar essa dívida e tal. E enfim, passaram um alto sufoco nesse tempo. E toda a família tinha um sistema de crenças, eram muito... esqueci o nome agora, supersticiosos, né? Eles eram muito supersticiosos e não sei se por conta do nascimento do Shirzad, talvez quando ele nasceu algumas coisas começaram a acontecer de forma negativa para essa família. E eles deduziram que o Shirzad era o culpado por tudo estar dando errado na vida deles. E de tanto eles ficarem falando esse tipo de coisa na frente dele, ele virou uma criança retraída, uma criança tímida, com medo. E ele se tornou uma pessoa muito racional, ele começou a se dedicar aos estudos. Então ele desenvolveu um sabotador que tem a ver com essa questão do racional em excesso, tá? Então ele fez faculdades, ele fez pós-graduações, mestrados, ele estudou pra caramba. E ele sempre recebia elogios, né, com esse grau de intelectualidade dele, de aprendizado e tal. E é como ele se sentia bem. Então, por conta disso, ele foi alimentando o sabotador. Mas, por outro lado, esse sabotador também foi prejudicando outros aspectos da vida dele que ele vai explicando no livro, né? Fora essa questão do crítico, como ele disse, todas as pessoas têm. Então, ele se autocriticava muito, né? Levava em consideração aquilo que a família dele falava e achava que eles estavam certos. Então, ele realmente sofreu muito. Até que em um determinado momento, em quando ele estava dando uma aula para alguns alunos, e ele abriu um espaço, assim, sem grandes intenções, e esses alunos começaram a se manifestar em relação, de forma simbólica, assim, mas em relação ao comportamento desse professor. E esse professor, na hora, ele via julgando eles. Enquanto esses alunos falavam, ele estava julgando o que esses alunos falavam, sabe? E aí, quando ele terminou aquela aula, ele se deu conta de quanto ele criticava as pessoas e também o quanto ele se autocriticava. E aquilo deu um estalo. E aí ele começou a estudar umas outras questões e é onde ele traz todo esse conhecimento no livro, né? Que é um grande despertar na gente. Então ele é um mecanismo de defesa, só que o que acontece? A gente cresce e a gente esquece esse mecanismo de defesa, a gente não usa ele mais da forma que a gente usava quando era criança. E aí, só que quando acontece alguma situação, esse sabotador oculto que está lá no nosso inconsciente, ele vem à tona. E ele vem cheio de mentiras para nós.
como se ele estivesse protegendo a gente de verdade, mas no fundo ele está nos prejudicando, ele está nos afastando de pessoas, ele está nos deixando com sentimento de culpa, está nos deixando angustiados, com raiva, né, com vários sentimentos realmente negativos e não nos ajuda. Enquanto isso, ele também fala que dentro de nós temos um sábio, tem uma outra persona, digamos assim, dentro de nós, que tem um conhecimento muito além do que normalmente a gente acha que tem. A gente não dá crédito para ele, a gente não deixa ele falar, a gente abafa por conta do crítico, que o crítico fica nos autodesprezando. Então a gente deixa esse sábio abafado, não escuta e fica levando em consideração as mentiras do crítico. E aí é onde a gente sofre, onde a gente tem esses problemas todos que a gente carrega na nossa vida. E aí, então, o que acontece, né? Como é que a gente pode estar despertando esse sábio dentro de nós? Tá? Como é que dá pra gente fazer dessa forma? A gente precisa aprender a separar as coisas. Quando a gente está sendo crítico e quando a gente está tendo um momento de discernimento, né? Então, tem um exemplo que ele traz no livro que ele fala assim... Vamos supor, né, um chefe que contratou um funcionário para executar determinada função. E esse funcionário, da primeira vez, ele entrega um determinado trabalho com atraso ou com uma má qualidade, alguma coisa que não está muito satisfatória. Então, existem duas formas de lidar com essa situação. Uma delas, muito comum, é esse chefe, né? Talvez não dizer diretamente para o empregado, mas ficar falando desse empregado para a esposa, para outro funcionário, dizendo, porque o fulano não fez direito, que ele não entendeu, a gente explicou e tá assim, assado, não tá correspondendo ao que a gente espera, aquela coisa toda. E aí esse funcionário faz mais uma vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e nada, e chega numa quinta vez, de novo, né? O que o chefe imagina? De novo ele vai cometer um erro. Ok. E aí, nesse momento, né, você sabe que isso pode acontecer porque aconteceu várias vezes. Então, a expectativa, o discernimento é que vai acontecer de novo, né? A compreensão aqui. Só que o que o sábio faria nesse momento? Ao invés de ficar criticando para outras pessoas ou simplesmente ficar pensando mal desse funcionário. O sábio, em determinado momento, talvez numa segunda ou terceira vez, já teria conversado com esse funcionário de uma forma amigável, explicado, olha... O que a gente espera de resultado aqui na empresa é que seja alcançado esse patamar aqui. Mas a gente sabe que você está começando, você está aprendendo. Então, eu queria que você mesmo se perguntasse como você pode fazer para fazer um pouco melhor a cada dia, para chegar mais perto dessa expectativa que a gente tem. Então, para que você, né, tenha uma carreira, um futuro bem legal aqui dentro e tal... O que você acha que você pode fazer de diferente ou qual é a dificuldade que você está encontrando para alcançar esse resultado aqui? Então, estabelecer um diálogo sem crítica, entende? Encontrar junto com esse funcionário uma solução. Porque a crítica aqui, ela realmente não traria um bom resultado. Se ele chegasse criticando de cara, assim, o funcionário falando, né, coisas horríveis para ele e tal... A crítica realmente, gente, ela só faz mal, tanto para quando a gente critica alguém, quanto quando a gente faz a autocrítica. Ela não extrai o que é de melhor dentro de nós. Somente quando a gente chama nosso sábio à tona, né, que tem todas as respostas por conta de vários conhecimentos agregados que a gente não pensa muito sobre, mas eles estão lá quando a gente provoca, quando a gente sabe fazer a pergunta certa para ele, que a gente traz esse despertar dentro de si, a gente realmente consegue resolver as situações de uma forma muito melhor, muito mais satisfatória. A gente consegue alcançar níveis de felicidade. E são pequenos exercícios mais ou menos desse tipo que eu estou falando para você, muito simples por sinal, que vão trazer ótimos resultados para a vida da pessoa. Então, quando ela está, às vezes, muito nervosa, né? Às vezes, normalmente, a gente comete erros nessa coisa do criticar, inclusive, quando a gente está muito ansiosa, muito nervosa. Então, a gente tem que aprender essas técnicas de relaxamento também, para poder ponderar um pouco, ter um pouco de controle emocional, para refletir um pouco melhor, para daí, então, a gente conseguir ir além, pensar realmente, trazer esse sábio à tona, não deixar as emoções tomarem conta. Assenta o pensamento, acalma, e aí sim,
O que eu posso fazer diante dessa minha situação para poder mudar, né, esse quadro. Lá no nosso programa de emagrecimento, tanto presencial quanto o Desafio 30 Dias, eu trago isso para algumas alunas, algumas perguntas chaves, né? Então, por exemplo, quando não alcançou o resultado que ela almejava, fez tudo ou quase tudo, né, que deveria ter feito, e chegou no dia de se pesar, tá estabilizado ou ganhou um pouquinho de peso. Então, ao invés de começar a se culpar com esse crítico interno, porque eu nunca vou conseguir, porque eu sou assim mesmo, porque nunca consegui na minha vida, agora não vai ser diferente. Sabe, em vez de deixar esse crítico tomar conta, calma, olha para essa situação, para e pensa. O que eu fiz na semana passada que não é legal que eu faça novamente? Qual é o erro que eu cometi aqui, né? Então, também não se auto-engane, que foi tudo perfeito. Não, onde é que eu errei? Foi aqui, ok. Então tá, o que eu posso fazer nesse momento, daqui até a semana que vem, para eu eliminar a quantia de peso que eu estabeleci e superar esse erro, não cometer esse erro novamente? O que eu posso fazer de diferente para enfrentar uma situação parecida com aquela e realmente seguir o meu plano, né, para emagrecer? O que eu posso fazer? E aí você busca o teu sábio, você sai dessa esfera da culpa, você busca uma ação imediata, um pensamento novo que está dentro de você. Todo mundo tem esse poder. Chamo as minhas mulheres de poderosas porque todas elas são. Muitas delas só não sabem que são. Tá? Então a gente tem as técnicas e as ferramentas justamente para isso, para que a pessoa descubra o poder que ela tem dentro dela e ela aprenda a fazer as perguntas certas nas horas em que ela precisa enfrentar uma situação que não está bem diante da expectativa dela. E aí ela vai tendo, né, esse autoconhecimento. O que ela não tem, a gente leva, né? Porque às vezes a pessoa não sabe muito bem como fazer e ela acaba precisando realmente de algum conselho, mas tem muitas coisas que ela tem dentro de si. Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas às vezes não sabem, algumas delas, que eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos que eu tive, num atendimento que eu faço individual e num atendimento que eu faço em grupo. 2 mulheres que viraram a chave, que elas estão conseguindo se comprometer com o processo, estão fazendo, né, o que elas determinaram fazer e estão conseguindo fazer o que elas determinaram fazer. Porém, as 2 estão fazendo uma coisa errada, que eu já falei para elas. Já falei, preciso falar, né? Preciso falar quando a coisa não está correta para que ela possa ter a oportunidade de mudar. Se ela quiser continuar persistindo naquele erro, a liberdade é dela, com certeza. Mas o que as 2 fizeram em comum, tá? Desde o início do processo? Elas restringiram muitas calorias. Elas cortaram muitos alimentos, quantidade, né? E essa questão de calorias também. Então, uma até consome menos de 1000 calorias por dia e a outra, acredito que um pouquinho mais talvez, tá? O que aconteceu? Elas eliminaram peso, claro, no começo elimina, não tem por onde. Mas agora elas chegaram num ponto, uma está acho que na sexta sessão e a outra a gente vai para a 9ª essa semana, né? Então ali, uma estava em 5 semanas, a outra em 6 semanas de processo. E aí as 2 se estabilizaram no peso. Uma até ganhou peso. E aí eles não entendem, né? Mas como que eu posso ganhar peso se eu tô fazendo a mesma coisa? Eu continuo comendo só isso, eu tô fazendo exercício físico e eu não tô emagrecendo? Então, até eu tenho uma sessão que eu falo disso, né? Vem a doutora Ana Carla lá no nosso grupo presencial que fala sobre essa questão, mas às vezes, né, a pessoa tinha o hábito de fazer essas dietas restritivas e acredita que é só dessa forma que ela vai alcançar o resultado. Tem um pouco de urgência, quer ver resultado na balança rápido, e ele vem rápido, tá? Porém, o reganho também acontece logo em seguida. Por quê? Porque é ali que a pessoa ela ganha peso ou estabiliza quando ela está fazendo restrição calórica por um determinado tempo. Por quê? Porque o metabolismo dela começa a ficar mais lento. Ela não está consumindo nutrientes suficientes para o bom funcionamento do organismo dela. Então, a tireoide dela vai funcionar muito mais rápido. Então, possivelmente, essa pessoa depois vai ter problema de tireoide, às vezes vai ter que tomar hormônio, né, para poder regularizar isso. Lá na frente, ela vai ter problema de anemia, de unhas quebradiças, de cabelo caindo, de fraqueza, de cansaço. Ela vai ter um monte de coisa. E
o organismo dela, né, os órgãos internos dela, que precisam desses nutrientes para funcionarem de forma adequada, eles vão trabalhando de uma forma muito mais lenta, muito mais devagar, e automaticamente ela vai gastando menos energia. Então, o pouco que ela consome acaba sendo realmente só para o funcionamento desse órgão, para ele se manter, entende? E aí fica também um pouco de caloria em excesso, porque ele quer armazenar energia, né? Para ele continuar sobrevivendo. Então, esse corpo ele não gasta a energia que ele precisaria para continuar emagrecendo. Ele segura o máximo que ele pode, ele armazena para ele continuar sobrevivendo. Tá? Então, um grande erro que as pessoas fazem é pular refeições, é deixar de comer. O que as pessoas precisam fazer de uma forma bem geral, que querem emagrecer, é diminuir calorias, sim, com certeza, quantidades, provavelmente, e principalmente tipos de alimentos, né? Subalimentos, né? Que são esses industrializados. Às vezes a pessoa vive comendo pão, salgadinho, bolacha recheada, tomando refrigerante, comendo, né, bolo, cuca, tudo quanto é tipo de alimento dessa forma. Às vezes nem almoça, nem come uma salada, nem sabe direito o que é uma salada, simplesmente não gosta, não come nada que traga benefícios para o seu corpo, tá? E aí, esses alimentos, eles além de não trazerem benefícios para o corpo, ele tem muita caloria, então a pessoa ela começa a ganhar peso, a ganhar peso. E aí, quando ela entra num processo de emagrecimento, ela começa a cortar esses alimentos e o processo vai acontecendo de uma forma mais natural, mas ela tem que trocar, né, fazer essas trocas, não simplesmente parar de comer tudo e fazer uma refeição por dia ou duas, tá? Então ela tem que aos poucos trocar, né? Ah, eu almoçava pão, então a partir de agora eu vou comer um pedaço de batata doce, vou comer uma salada aqui, vou escolher uma proteína do meu agrado e tal. Antes ela comia pão, olha que avanço, né? Então é isso que a pessoa precisa estar fazendo de diferente, não cortar a refeição, não deixar de comer. Eu quase me perdi aqui vendo o comentário da Nercy. Beijo, Nercy, obrigada. Ela tá falando das minhas unhas. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Semana passada eu pintei essa mesma cor aqui na manicure, né? Pra quem estava comigo soube da história. Cheguei em casa e fui lavar meu cabelo, né? Pra fazer uma escova e tal, pra estar bem bonita aqui na live. E não tinha secado que chega o esmalte. Gente, detonou. Eu tive que tirar tudo, pintar tudo de novo. Então eu contei toda a história, né? E o que tava por trás disso, que às vezes a gente leva por um lado, assim, que deixa a gente de mau humor, né? Negativa, sem vontade de fazer as coisas. Eu ainda tinha que fazer meu cabelo, tinha que fazer minha maquiagem, tinha que trocar de roupa. Não tinha nem vontade de escolher uma roupa, me deu um desânimo na hora. Mas daqui a pouco eu puxei as minhas técnicas aí e foi, né? Retoquei minha unha com outra cor. Daí hoje eu cheguei na manicure e disse, não, tu vai pintar da mesma cor, porque eu gostei demais e foi sacanagem, não curti nem 2 horas de unha feita semana passada. Muito bem, obrigada, Nercy, só um parênteses aqui. Ok, deixa eu ver o que mais eu tenho para falar sobre discernimento, né? Então, o discernimento pode resolver tudo sem os sentimentos de raiva, culpa, desdém, sentimento de traição, tá? Todos nós temos um sábio dentro de nós, mas acreditamos nas mentiras do crítico, então nós nos frustramos, tá? Gente, eu espero que quem está assistindo desde que eu comecei a explicar já tenha aberto aí um nível de possibilidades infinitas dentro de você, tá? Eu tô encantada com esse livro mesmo. Quem tá entrando agora, eu vou estar colocando o link desse livro lá na legenda depois da live, tá? Vai ter até um link de um teste que ele recomenda fazer para que você teste o seu nível de felicidade. E esse nível de felicidade, ele te garante sucesso ou não, ou muitas dificuldades na vida. E te ensina, depois do livro, te ensina como você sai, né, desse ciclo de autocrítica e de vencimento de sabotadores, né? Ele destaca 10 sabotadores. São sabotadores que também estão presentes nos sabotadores do emagrecimento, tá? Então, só que eles são meio que raiz, né? Que é para qualquer coisa, que sabota a gente para várias coisas na nossa vida. São raiz. Depois do emagrecimento tem os seus desdobramentos, tem outras questões mais pontuais que eu trabalho lá nas nossas sessões, ok? Então, um exercício, eu vou passar um exercício para você começar a diminuir o crítico interno que tem aí dentro, tá?
que eu achei super interessante também, é você começar a aprender a conversar com ele. É como se você criasse uma persona, né? Do teu sábio pode ser também, mas nesse momento eu tô dando a técnica para você vencer o teu sabotador. No caso aqui, o crítico, que a gente tá falando, desse crítico interno. Você terceiriza ele, tá? Você coloca ele numa outra esfera, você personaliza, cria uma pessoa do teu crítico. É você e o teu crítico. De repente, para você começar a prestar atenção, tá? Para você começar a prestar atenção enquanto você se critica, tá? E quanto você critica os outros também, é bem importante isso. Quando surgir na sua mente algum momento que você está percebendo, que você está se criticando, você está se culpando, você está com sentimento de angústia e você percebe que tem a ver com esse crítico interno, você vai simplesmente debochar dele ou ignorar. Olha aí, olha o crítico de novo querendo falar mais alto aqui. Entende? Como se você estivesse falando dele ali, botando ele pra escanteio mesmo, né? Tipo, que ele é um nada, ele é um Zé Ninguém, ele não afeta a tua vida. Como se ele não simbolizasse nada, tá? Você realmente personaliza o teu crítico, começa a conversar dessa forma com ele, tá? De uma forma terceirizada, assim, não dando crédito, porque ele prega muitas mentiras para nós. Busca o teu sábio, tá? Conversa assim, diz o que meu sábio diria nesse momento. Sábio, vem aqui, me conta, como é que eu saio dessa situação? Como é que eu resolvo essa situação que está acontecendo aqui dentro de mim? Será que eu realmente não mereço tudo isso? Ou mereço o que está acontecendo comigo? Eu busquei essa situação? Não. Por que eu não mereço, sábio? Por que eu não mereço, sábio? Entende? Conversa com o teu sábio e com o teu crítico com desprezo, o teu sábio com essa questão de buscar ele realmente para o teu lado, porque ele é o teu aliado, ele é o cara que vai te ajudar a sair de qualquer situação que você esteja enfrentando, inclusive sobrepeso, tá? Oi, Jaque, bem-vinda, querida. Bem-vinda. Muito bem, gente. Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês em relação a como lidar com o seu crítico, tá? Eu trouxe esse exemplo para você, mas você pode buscar outras questões internas para poder estar lidando com esse crítico. Uma coisa que eu recomendo, tá? Que eu recomendo na questão de emagrecimento também. Anotar. O ato de a gente escrever é libertador. Tira da tua cabeça aquilo que está te incomodando. Coloca para o papel. Eu já falei disso numa live em outro momento. Eu tô me sentindo culpada por tal e tal coisa. Ok, tá. Mas não deixa simplesmente passar e já pense em outra coisa. Não, anota. Você pode anotar no papel e olhar e analisar, refletir sobre essa questão que está te incomodando. Você pode fazer uma lista de tudo que vem na tua mente em relação à crítica a si mesmo, aos outros, às circunstâncias à sua volta. Porque agora a guerra lá na Rússia e na Ucrânia vai afetar a economia aqui, vai sobrar para mim de novo, né? Eu sou autônomo, vai acontecer tal coisa, daqui a pouco eu não tenho mais serviço, não sei o que, entende? Você já começa a colocar um monte de minhoca na sua cabeça, tá? Então, esse tipo de coisa é crítica às circunstâncias. Anote no papel. O que você está criticando? Está criticando o presidente da República? Por quê? O que te incomoda nele? Está criticando o futuro adversário dele? Por quê? O que te incomoda nele? Está criticando o prefeito da cidade? Por quê? O que te incomoda? Tá? Coloca tudo no papel, começa a analisar quais são as coisas que você mais critica à sua volta, tanto de si mesmo, dos outros ou das circunstâncias, porque essas coisas todas, principalmente dos outros e das circunstâncias, têm a ver muito mais com você do que com as coisas que realmente estão acontecendo lá fora, com a vida das pessoas que está acontecendo lá fora, tá? Olha para isso, o que você está criticando? O que isso diz ao seu respeito? De onde vem isso? O que está te incomodando? Ok? Se você fizer isso por uma semana, você vai descobrir muito mais ao seu respeito do que talvez você soube até hoje na sua vida, tá? Mas tira capricho, faça isso. Tire uns momentos do seu dia para pensar no que você estava pensando recentemente. Porque nem tudo a gente fala, tá? Muito mais a gente critica internamente do que a gente verbaliza.
Então, não olhe só para o que você está falando. Comece a prestar atenção no que você anda pensando. Se você realmente não anda... E aí, quando eu li esse livro, né? Quando eu comecei a ler esse livro, quando eu vou pra academia a pé, já para fazer um aquecimento, né? Vou e volto a pé, então, para ter todo esse aquecimento. E aí os pensamentos vêm, né? Ah, é muito legal. E aí eu comecei a observar, nossa, como eu tô criticando coisas ainda, eu achei que não tava mais desse jeito, né? Até eu já me surpreendi no ano passado, quando eu fiz entrevista com uma ex-aluna minha, que a gente ficou conversando depois da entrevista sobre algumas outras questões, né? Estávamos falando de animais e tal, e aí de repente eu comentei, fiz uma crítica de uma outra pessoa, né, que eu conhecia, que eu não acho legal as condutas que ela faz e tal, não só eu, mas várias pessoas que me passaram algumas informações dela também, e aí eu comecei a falar daquilo. Aí ela foi embora, eu fechei a porta, eu só olhei para o meu marido, o que foi isso? E ele para mim também, o que foi isso mesmo? Porque eu nunca mais tinha tido aquele tipo de comportamento, eu nunca mais tinha falado sobre esse tipo de situação. Alguma coisa que ela comentou que me instigou naquilo, entende? E aí aflorou uma coisa, porque eu nunca mais realmente, né, não trabalho fora, eu trabalho só com meu marido, então a gente não tem esse hábito de ficar falando de colegas de trabalho, de não sei o que, nada disso, né? Não tem, aquilo me fez tão mal, gente, eu tava me sentindo tão mal, minha vontade era de voltar a fita, né? Pena que não foi da filmagem, foi uma conversa com uma outra pessoa, mas de voltar aquilo e desdizer o que eu falei, porque aquilo não agregou valor para ninguém, só me fez mal, né? E, enfim, e aí, como eu não verbalizo muito isso, eu me deparei com isso essa semana, né? De estar caminhando, indo para academia na semana passada já e observar. Tava passando aqui na frente da casa de não sei quem, ou de não sei aonde, ou lembrando de tal coisa e prestando atenção. Que tava falando, pensando de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. Eu disse, gente, como tem crítico aqui dentro mesmo para trabalhar, né? Então, assim, gente, por mais autoconhecimento que eu tenha, por mais coisas que eu já tenha superado, né, que já esteja numa outra esfera, acredite, todos nós temos esse crítico muito forte aqui dentro, tá? Então, procure tirar uns momentos assim e anotar para você se conhecer melhor, para você saber o que você anda pensando sobre si, sobre os outros, sobre as circunstâncias, tá? E por que você anda pensando? Com quem você aprendeu isso? Será que foi com o pai, com a mãe? Será que foi com as pessoas com quem você convive hoje? Quem que deixou um pouquinho de si em você? Da onde que vem isso? Que verdade é essa? É verdade isso que você carrega? Né? Muitas das crenças que eu já falei aqui também tem a ver com isso, né? Com verdades nossas e de poucas pessoas à nossa volta. Não são verdades absolutas, mas a gente leva aquilo como verdade e aí julga os outros que pensam diferente, que agem diferente, porque elas têm as verdades delas, tá? E aí a gente sofre com isso desnecessariamente, certo? Gente, é isso que eu tinha para falar hoje, tá? Foi uma live um pouco mais breve, se bem que dava quase dando a hora, né? Mas porque eu já tinha falado muito na primeira, então essa foi complementar, foi a parte 2. Então quem chegou um pouco depois, né, daqui a pouco vai estar disponível essa live aí para vocês assistirem. Espero que tenha agregado conhecimento na vida de vocês. Eu sempre tenho essa expectativa, né, de trazer alguma coisa que agregue valor na vida das pessoas que estão aqui me acompanhando. Então, espero que isso tenha acontecido. Se aconteceu para você, o que bateu, o que chamou atenção, seria bem legal se você pudesse deixar um comentário depois que eu deixar essa live disponível aqui. Você comente, né, o que você achou, o que foi importante, o que você aprendeu com essa live hoje, tá? Até para estimular outras pessoas que venham a assistir depois a assistirem ela de uma forma completa para entender, né, todo esse processo fantástico que é a nossa mente, tá? Tudo isso aqui é autoconhecimento que eu venho falando, né? Para aprimorar aí a nossa evolução, ok? Obrigada, Tatiana, obrigada, querida. Um grande beijo para vocês. Um ótimo dia para quem chegou depois, um feliz dia da mulher, né? Que eu desejei já no início e no meio dessa live, que você tenha um dia incrível, maravilhoso e transformador. Beijo de luz, fique com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau!